Você já falou ou já ouviu alguém falar: essa roupa é para ficar em casa? Bom, hoje eu não falo mais isso. Eu não tenho roupas de ficar em casa e, na verdade, eu uso minhas roupas todos os dias, sempre que eu quero. É isso mesmo. Olá, querida, eu me chamo Maureen Sulamita, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Por aqui falamos sobre desenvolvimento pessoal com foco em comportamento, imagem e também estilo de vida. E se você já gosta desses temas, já se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de tudo. Eu sempre fui encantada por esse universo das roupas, da moda. Eu lembro que mesmo novinha, eu ficava observando aquelas mulheres bonitas, que se arrumavam tão bem, que estavam sempre alinhadas, sempre bem vestidas, o cabelo sempre bonito, com aquela maquiagem, parecia que estava maquiada, sabe? A pele bem bonita, bem apresentável. E eu lembro que eu ficava olhando para elas, admirando elas e ficava me perguntando, né? Porque o que elas faziam para estar sempre assim? O que elas tinham de diferente? Que elas pareciam sempre tão confiantes, sempre tão bonitas, sempre tão elegantes. E eu lembro também, eu sempre fui cristã, né? Cresci na igreja e eu lembro que, ainda que ninguém dissesse, a gente tinha um código de vestimenta implícito, sabe? Que classificava as roupas em roupas de, por exemplo, a roupa de ir no culto de quarta-feira, que é um culto de doutrina, era um culto de ensino. Eu sou da Assembleia de Deus, então na quarta-feira é um culto mais caseiro, para os irmãos que já congregam, né, que já são assíduos na igreja, já são membros. É um culto que geralmente não vai tantos visitantes. Então, digamos que é um culto mais simples para os de casa, e a gente tinha aquela roupa que a gente ia no culto de quarta-feira. E aí eu lembro que no culto de domingo já é um culto diferente, que era um culto maior, né, mais elaborado, digamos assim, que iam mais visitantes, que a liturgia, o roteiro era diferente. Então eu lembro que a gente tinha a roupa de ir pro culto no domingo, né, para ir pro culto no domingo, que era uma roupa mais produzida. Aí você lavava o cabelo, ajeitava o cabelo, fazia uma maquiagem leve, sabe? Então, mesmo que ninguém falasse, mesmo que não seja uma regra, na minha mente é muito claro isso: roupa para o culto de quarta-feira, roupa para o culto de domingo, roupa para a reunião de jovens, roupa para o evangelismo. Sempre estava tudo muito classificado. E não apenas isso, mas também as roupas para ficar em casa, a roupa para passear, a roupa para fazer não sei o quê. Então, a roupa para ficar em casa sempre era aquela mais surradinha. Já usei em todas as ocasiões que pude, não dá mais para usar, aí eu coloco para ficar em casa, né? Com vocês também é assim? Me contem aqui nos comentários. Inclusive, ainda nesse tema de produção de quarta-feira e produção do domingo, eu lembro que a gente até compartilhava um meme na época que era eu no culto de quarta-feira, eu no culto de domingo. A gente se transformava mesmo. E aquilo gerava em mim vários questionamentos, né? Eu lembro que mesmo novinha, eu ficava me perguntando: mas por que a gente se arruma tão bem no domingo e na quarta-feira não? Sabe, uma coisa tão simples do meu dia a dia, que era ir à igreja, que era algo que eu fazia sempre, mas que na minha mente eu ficava questionando, eu observava aquilo e eu dizia: tem alguma coisa estranha aqui, isso deve estar errado de alguma forma, porque na minha cabeça não fazia sentido em um dia eu estar tão linda e no outro dia eu dar o mínimo, sabe? Dar o mínimo de mim, me arrumar o mínimo possível. Porque claramente era assim: quarta-feira coque, rasteira, sapatilha. E no domingo, cabelo bonito, cabelo produzido, salto alto, um vestido novo. Eu lembro que a roupa nova sempre a gente colocava para usar no domingo, ainda que fosse uma roupa, por exemplo, ainda que fosse uma saia jeans. Ah, mas a saia jeans eu posso fazer várias combinações. Eu poderia usar na quarta, poderia usar no domingo. Na quarta eu poderia usar de outra forma, no domingo de outra forma. Enfim, mas não, eu tinha que usar primeiro no domingo porque era a roupa nova, era a roupa especial, sabe? E o interessante é que, como a roupa pra ficar em casa sempre era a roupa mais surrada, né? E eu não me arrumava pra ir à padaria, por exemplo.
não fazia sentido, não fazia parte, né, da minha rotina, me arrumar para ir à padaria, nem me arrumar para ficar em casa. Eu fazia o mínimo, que era acordar, tomar banho, pentear o cabelo. E é isso aí, eu ainda tomava banho, porque tem gente que nem toma banho, né, quando acorda. Tem gente que não tem esse costume, mas eu tinha esse costume. Acordava, tomava banho e ajeitava o cabelo. E aí, usava a roupa de ficar em casa, que era a roupa o quê? A roupa mais surrada, a roupa mais velha, que não dava mais pra sair. Só que pra ir à padaria eu não trocava de roupa. Eu ia, na maioria das vezes, com a roupa que eu tava em casa, porque a padaria era muito pertinho. Por que eu ia me arrumar? Enfim. Aí sempre acontecia aquilo, né? De você não ter se arrumado e você ver exatamente aquela pessoa que você não esperava ver. Às vezes eu vi o irmão da igreja e eu tava lá toda mal acabada. Ai, gente, é engraçado isso. Quando você menos espera, no dia que você tá menos pronta, você vai ver aquela pessoa que você não queria ver. Que você não esperava ver e nem deveria ver no estado que você tá, né? Porque aquela pessoa geralmente não te vê daquela forma. Então, assim, eu lembro que isso mexia muito comigo, né? Isso me pegava muito, eu ficava refletindo por que a gente fazia essas coisas. Porque aí, o que acontece? Quando a gente fala, a melhor roupa é pra sair, a melhor roupa é pro culto tal, pro outro culto eu uso tal roupa, ou então pro evento tal, eu uso a melhor, pro outro eu uso a pior. Sabe quando você classifica tanto as roupas assim e deixa o pior pra você usar em casa, é como se você estivesse dizendo o pior eu uso pra mim e o melhor eu uso pra mostrar pros outros. Isso é forte, né? Isso é muito forte, porque é como se você valorizasse, e na verdade é isso mesmo, você valoriza mais a estima do outro do que a sua autoestima. E tem outra coisa, quando a gente classifica as roupas, geralmente tem aquela roupa para ocasiões especiais, que nem sempre é um vestido de festa. Eu não tô falando aqui de adaptar a roupa à ocasião. É óbvio que a gente vai fazer isso. É óbvio que eu não vou com uma roupa de academia só porque eu amo para a igreja. Não faz sentido. O ambiente não pede aquilo de mim, né? Mas eu também falo de roupas que dá para você usar de formas diferentes, mas você só usa em determinada ocasião porque você já classificou ela, já fechou ela naquela caixinha, sabe? A gente tem essas roupas para ocasiões especiais. E quando a gente fala de ocasião especial, a gente está esperando um dia da ocasião tal que vai ser uma ocasião diferente do que a gente costuma viver e por isso é uma ocasião especial. Mas se nós pararmos para pensar que todo dia é um dia incerto, que você não sabe se vai terminar o dia com vida, né? Você com certeza entenderia que todos os dias são ocasiões especiais só pelo fato de você estar vivo. Estar vivo é algo especial, é algo importante, né? É uma dádiva. Então todos os dias exigem de você uma produção digna daquele dia. Por isso que eu uso até uma frase sempre que eu me arrumo, eu falo arrumada para viver. Então eu vou viver aquele dia da melhor forma possível e isso começa na minha aparência. Isso começa na escolha da roupa. E se eu gosto de uma roupa e eu posso usar ela naquela ocasião, por que deixar para outro dia, sabe? Sendo que eu não sei nem se eu vou estar viva nesse outro dia. É claro que a probabilidade de eu estar viva é muito grande, mas quando você faz isso, você está realmente dizendo para si, eu me valorizo, eu sou importante para mim, eu me considero muito, então eu vou mostrar isso através do autocuidado. Foi exatamente essa reflexão que eu fui fazendo, observando, né, a minha rotina, observando a forma como a gente se vestia na igreja, esses códigos implícitos que ninguém fala, mas a gente faz, e observando aquelas mulheres que eu admirava tanto, que eu achava tão bonita, que eu ficava me perguntando o que elas faziam. Eu fui começando a mudar isso, eu fui começando a entender mais sobre esse universo da imagem, sobre esse universo da roupa, da moda, e fui começando a experimentar coisas diferentes, né? Eu via que algumas mulheres tinham mais liberdade e usavam salto. Eu tô dando para vocês esse exemplo dos cultos, porque foi exatamente o que
que virou a chavinha na minha mente, né? Então eu vi que algumas irmãs usavam salto na quarta e outras não. Então se aquela usava salto, o que me diferenciava dela? Por que eu não poderia usar também? Então eu comecei. Aí eu comecei a montar looks adequados para aquele culto, né? Então eu ia com uma roupa, colocava o salto, uma roupa bonita, colocava o salto. A saia preta que eu usei na quarta, eu conseguia modificar ela com outra blusa e colocava outro salto, já ficava bonito também pro culto de domingo, sabe? Eu comecei a perceber que as nossas roupas, e é isso que eu quero que você entenda, que a sua roupa, ela não deve ser taxada como algo e fechada nessa caixinha, mas que ela deve ser uma roupa versátil, que você consiga usar de formas diferentes, em ocasiões diferentes, com propostas de looks e produções diferentes que vão se adaptar àquela ocasião, que você vai estar sempre bonita e sempre bem vestida, sabe? Então, tudo começou a clarear mais na minha mente, mas vocês entendem que foi a partir de uma reflexão, né? Foi a partir de um questionamento da minha própria realidade. Eu fazia o que as outras pessoas faziam porque a minha mãe ensinava, porque eu entendia, eu via isso ali naquele ambiente, mas eu observava aquilo e eu questionava por que é assim. E eu comecei a entender que sim, todo dia é dia para se arrumar, todo dia é dia para estar com o cabelo bonito, todo dia é dia, nem sempre é possível, nem sempre a gente consegue, mas sim, pode fazer, sim, pode usar, sabe? É permitido. E aquelas mulheres que eu admirava, eu entendi que elas faziam exatamente isso. Se elas tinham um salto bonito, elas usavam um salto bonito. Elas usavam os acessórios, elas usavam a bolsa, o relógio, o brinco, né? Passavam um batom. Então era exatamente isso que elas tinham e foi exatamente isso que eu comecei a fazer também. Comecei a usar as coisas que eu gostava, a usar o melhor para mim, a cuidar da minha roupa, a cuidar da forma como eu me apresento, como eu me vejo também, porque você entende que quando você se olha no espelho, você vai ter uma opinião sobre aquilo que você está vendo. Então, para que você tenha uma opinião melhor sobre aquilo que você está vendo, não é interessante que você arrume isso, que você cuide disso? Como eu posso querer me achar mais bela, querer ter uma autoestima mais elevada se eu nem tenho estima, se eu nem me cuido, se eu nem me valorizo, se o melhor é sempre para os outros e o pior é sempre para mim? A partir desse questionamento, dessa mudança de atitudes, eu fui começando a ter uma visão diferente sobre mim também. Isso significa que as minhas atitudes externas mudaram sim o meu interior e o meu interior também foi refletido nas minhas ações. Uma coisa leva a outra. Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal eu falando sobre como os nossos comportamentos moldam a nossa autoestima. É pena você assistir e conferir depois desse vídeo. Vai lá e assiste. Eu tô me maquiando, eu vou mostrando pra vocês como eu faço a minha maquiagem básica de todo dia. Que hoje já faz um tempo que eu gravei esse vídeo, mas é basicamente a mesma coisa que eu faço. Mas se vocês quiserem, eu posso até trazer outro vídeo de como eu estou fazendo atualmente. É só deixar aqui nos comentários, se vocês quiserem esse vídeo, de como eu estou me maquiando atualmente, a minha maquiagem básica, né? E aí, nesse vídeo eu falo comportamentos que eu tive, atitudes que mudaram a minha autoestima, que elevaram a minha autoestima. E é como eu estou falando para vocês, uma coisa leva a outra. Percebam, um questionamento levou a uma mudança de comportamento e uma mudança de comportamento levou a uma mudança de autopercepção. Então, tudo o que a gente faz influencia em como a gente se enxerga e como a gente se enxerga influencia as nossas atitudes. E é aquela velha história, né? Não é uma vaidade vazia, é realmente um cuidado com quem você é, como você vê, como você se percebe. É um respeito por quem você é, sabe? Por como você se enxerga. Não é simplesmente uma roupa, não é só uma maquiagenzinha, não é só um cuidado com o cabelo. É o valor que você dá a si mesma. Afinal, tudo aquilo que você ama, você cuida. Então, por exemplo, a sua casa, o quanto você ama a sua casa, o seu lar. Isso vai ser refletido nos cuidados que você tem com o seu lar. A sua amiga,
a sua mãe, o seu parceiro, o quanto você ama essa pessoa, isso vai ser demonstrado nos cuidados que você tem com isso, sabe? Da mesma forma, nós mesmos, o quanto nós nos amamos, né? Qual é o tamanho desse amor que nós temos por nós mesmos? Isso vai ser refletido no autocuidado. E o melhor disso tudo, que eu já comentei aqui com vocês, é que ter essa percepção diferente de roupa, de não ter uma roupa para ficar em casa, não ter uma roupa para isso, uma roupa para aquilo, fez eu escolher melhor as minhas peças, me fez economizar, porque cada vez que eu vou comprar, eu questiono, né, a qualidade da peça, o tecido, eu verifico toda a costura, como é que foi feito, em quantas ocasiões eu vou conseguir usar aquilo, se eu vou conseguir multiplicar os looks com aquela peça. Eu nunca levo uma peça que eu consigo usar só em uma ocasião, eu sempre penso em pelo menos três momentos que eu vou conseguir usar aquilo. E se de fato não vai valer a pena, eu não levo, eu escolho outra coisa, ou então eu deixo para comprar depois, quando eu tiver realmente condições de comprar algo que vai fazer diferença ali no meu guarda-roupa e não apenas amontoar, sabe? Aquele monte de roupa que eu olho e penso, meu Deus, não tenho nada para vestir. Na verdade, hoje em dia, eu tenho poucas peças e todas essas peças eu uso elas e eu faço composições diferentes com elas e eu vou para o trabalho, e eu vou para a igreja, e eu vou para o passeio, eu vou para todo lugar que seja possível eu ir com aquela roupa. E tudo isso foi para te dizer que hoje eu não tenho roupa de ficar em casa, mas eu tenho roupas que me representam. Eu me visto para viver, para existir, para me valorizar. E você tem usado o melhor para si ou somente quando acha que alguém vai te ver? Pense nisso. E então, pessoal, foi isso pro vídeo de hoje. Deixa aqui o seu like se esse vídeo já te ajudou de alguma forma. E também não esquece de compartilhar com algum amigo, com alguma pessoa querida que você acredita que esse vídeo também vai somar muito a vida dessa pessoa, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo.